Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é sábado, 31 de maio de 2025. Eu estou vindo aqui de uma forma diferente. Eu estava fazendo atendimentos até agora e está um pouco tarde, então eu me concentrei aqui e recebi que deveria abrir a câmera e transmitir uma mensagem muito importante que foi recebida ontem numa hipnose quântica do próprio Mestre Sananda, Mestre Jesus, aonde ele pediu para que eu falasse, não só eu, mas que eu falasse sobre a culpa, para que a gente possa trabalhar e se liberar da culpa, pois muito mais do que a raiva, a irritação, a culpa nos aprisiona a Matrix, nos aprisiona ainda nesta roda de samsara. Nós ficamos refém de seres humanos porque algumas pessoas acabam. Inclusive, eu já cheguei a fazer isso por síndrome de culpa ou achar que eu era culpada de um monte de coisa. Você fica tentando agradar ou tentando resolver a vida de uma outra pessoa, sendo que a responsabilidade é de cada pessoa, né? E a Matrix, que é aquela força de controle, utiliza muito das chantagens, da culpa. Se você não fizer isso, ah, você vai causar um prejuízo, ou você me deve esta gratidão, e você fica ali, preso, tentando sempre atender, e você nunca consegue atender aos trevosos que têm segundas intenções, que querem receber os seus serviços, mas não querem honrar com as suas palavras. E às vezes você, como você já sofre de uma autoestima rebaixada, de uma total falta de conhecimento e autoconhecimento, muitas vezes a gente reproduz traumas de outras vidas, ou até mesmo traumas dessa vida, de uma cultura da culpa, da responsabilidade por outras pessoas que as religiões muitas vezes nos impõem, né? É, é karma, então você tem que sofrer a vida inteira para pagar o seu karma. E não é assim, é assim. Cada um as suas obras, e a cada um a sua responsabilidade. Então, a vida do outro é a vida do outro. Existe o livre-arbítrio do outro, né? Então você não é responsável de verdade em resolver todos os problemas dos outros, seja quem for. Ah, depois de um certo ponto, vamos dizer assim, você é mãe, aí tem um filho. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um filho, já completa 18 anos, aí entra na faculdade ou não, começa a trabalhar, ter a sua própria vida, começa a namorar, aí constitui família, ou se associa, mora junto com amigos, ou constitui família mesmo, tem outros filhos. E você, mãe, acha que você ainda é responsável por este filho? Uma coisa é o amor maternal, o querer bem, o orar para que ele fique bem, porque você não pode colar nele, né? E às vezes não é essa a intenção, mas para que o filho não vá embora de vez, a gente ouve dizer que algumas situações o filho fica preso. Ele não consegue voar para a vida dele porque ele sente culpa em deixar a mãe sozinha, que por algum motivo está sozinha naquele período da vida, né? Se a- uma pessoa está enfrentando esse desafio,
É a pessoa que tem que enfrentar o desafio e não um filho que deve abrir mão da vida dele. O inverso é o contrário, é verdadeiro. Às vezes a mãe quer refazer a vida e os filhos não deixam, por algum motivo, por viuvez, por separação, por qualquer situação. A mãe quer namorar, quer sair, quer fazer as coisas, e os filhos não deixam e faz com que a mãe se sinta culpada de refazer o, a mãe ou o pai, né? Tá bom? Vamos colocar no genérico aqui, no geral. E aí os filhos ou um filho utiliza da culpa, né? Este formato é o formato da Terra Cruz, né? Daquela de mundo de provas e expiações. Então, quando Jesus pediu, Mestre Sananda pediu, né? Porque foi feita uma pergunta se um pedido, eu fiz um pedido se ele poderia deixar uma mensagem para nós da coletividade aqui do planeta Terra. E ele disse que sim, por favor, abordem sobre culpa, porque vocês se prendem a laços por culpa, vocês, né, não conseguem ascensionar, ou não conseguem voar, ou não conseguem verdadeiramente ser livres por culpa, né? E às vezes a gente se impõe em situações até de subserviência irracional, ou mora em condições irracionais. Por quê? Porque é uma culpa inconsciente, às vezes. Ou às vezes é uma culpa de complexo de culpa e que precisa ser tratado, né? Amorosamente, precisa ser tratado, olhado. Bom, com tudo isso, o que eu gostaria de transmitir para vocês, Mestre Jesus, ele fala assim, celebrem, fiquem alegres, porque a vida não é só esse desafio pesado, né? Ai, transição planetária, tá todo mundo. Não, gente. Existem momentos para a gente celebrar. Aí ele falou assim: eu, quando estive encarnado, eu também participei de festa, eu também sorria, eu também confraternizava com os amigos, que eram os apóstolos, né? Ou em viagens, eles brincavam, sorriam, davam risada, enquanto iam aprendendo. No caminho, havia essa confraternização. Então, que a gente, foi o que ele transmitiu, né? Fale para as pessoas, não ficar só um drama de. Parece que está carregando uma tonelada. Ele não falou isso, mas foi como eu entendi. A gente fica assim, como se o correto é só sofrer, só ter medo. Não. Ou só ter culpa. Não. Isso é um dogma, muitas vezes incutido na nossa cabeça, seja na família ou na religião. Você não pode entrar ali porque é proibido, é pecado. Gente, as pessoas são livres, né? Tá bom? Então, vamos fazer os nossos mergulhos internos para apaziguar estas culpas e ver mesmo. Eu tenho culpa mesmo? É verdade que eu tenho culpa? Eu fiz algo? Ou estão incutindo uma culpa em mim, histórica, né? Desde que o mundo é mundo, sei lá, vou dar o exemplo de novo da mãe, né? A mãe tem que estar sempre sofrendo, a mãe que está lá toda bonita, sorridente, indo para o teatro, ai, aquela mãe não é boa, largou os filhos lá. Gente, vamos parar com isso, né? Tá bom? Uma última observação que eu gostaria de fazer agora. Realmente, né, a gente começa a entrar numa fase em que há uma profunda necessidade de você mergulhar para dentro de você e você se libertar dessas culpas, das regras, da, da ordem, da raiva, da agressividade.
porque ninguém está aqui para ser exposto desnecessariamente ou ser alvo de chacotas, que seria o bullying hoje em dia, né? Ninguém está aqui para denegrirem a imagem, inventarem falsas acusações, porque, pelo menos aqui no Brasil, isso é crime. Então, agora eu peguei pesado, né? Vamos tomar cuidado quando nós começamos a impor certos condicionamentos nos outros, porque perante a justiça, isto também será cobrado, porque a justiça é divina. A justiça dos homens aqui, as coisas não acontecem desse jeito. Mas quando chega a conta para você pagar, muitas vezes você não lembra. Então, às vezes a conta é salgada. E vamos então, o quê? Expandir a consciência. Saber que eu estou fazendo o meu melhor. Poxa, Jesus falou também uma coisa. Eu estou próximo a vocês, eu não estou inatingível. Isso também foi uma arma das trevas para que vocês não se conectassem mais comigo ou com outros seres de luz, porque todos vocês conseguem se conectar conosco. Vocês só não acreditam. Muitas pessoas, incluindo eu, né? É, imagina quem sou eu. Ué, você é uma pessoa que está dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, que não é perfeito e não é da condição humana a perfeição. Então, pessoal, vamos de vez olhar para essa tal culpa, é o que te prende a alguém, que, né? Isso não é amor, gente. Isso é prisão, né? Você tá, não é porque você quer, você tá porque você tem culpa. E quem está fazendo você sentir culpado também tá fazendo karma lá, né? Tá bom? Então, gratidão. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Vou deixar aqui logo em seguida uma outra mensagem para sair amanhã às 10 da manhã, trazendo mais informações. Gratidão, fiquem bem. Ó, sorriam, celebrem, como uma pizza, tá bom? Com a macarronada. É, celebrem. Mesmo que você esteja sozinho. Ai, tá friozinho no Brasil, né? Faz um chá gostoso, faz alguma coisa, uma pipoca, não sei, e fiquem bem, tá bom? Sejam os seus melhores amigos, para que todos os seus amigos sempre estejam com você, porque você não vai ser aquele chatão que fica só jogando culpa nos outros. Vamos abolir esse grupo, que eu vou falar várias vezes sobre isso, até, até convencer vocês. Ó, abaixo a culpa, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem bem. Gratidão por estarem aqui.